retomando para a segunda parte do capítulo 5 do nosso livro de Geografia. O tema agora é o item 3, que discute a imigração para o Brasil. Então, algumas questões precisam ser lembradas aqui. A primeira é que, é claro, os principais imigrantes para o Brasil inicialmente foram os próprios colonizadores, os portugueses. Naquele momento, os portugueses trouxeram uma grande quantidade de africanos que vieram na condição de escravos para cá. Então, eles também participaram dessa colonização inicial. E naquele momento, a América toda estava sendo descoberta, colonizada, e também existiam outros povos interessados, como já chamamos a atenção para isso, né? A exemplo dos espanhóis, dos holandeses, dos ingleses, dos franceses, que também habitaram aqui essas terras, participaram um pouco da nossa colonização, é claro que em muito menor número do que os portugueses. Outra coisa que é importante chamar a atenção é que, embora a colonização do Brasil tivesse iniciado lá pelo Nordeste, é importante deixar claro que logo que os portugueses conheceram o extremo sul do Brasil, da região que hoje a gente entende por Brasil, né? Na época ainda existia a disputa pelas fronteiras, mas eles identificaram que era uma região muito boa para a pecuária de forma geral. Acontece que era muito distante das sedes do Império, né? A sede do Império chegou a ser no Rio de Janeiro, mas imaginem que o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, para aquela época, era muito distante, isso dava mais de 1.000 quilômetros. E não tinha estrada praticamente, não tinha carro, então era muito dificultoso. Por conta disso, essa região teve dificuldade de ser habitada. Então, o que acontece? A partir de 1822, quando o Brasil finalmente se torna independente, né, e a gente falou no capítulo, no item anterior aí desse período entre 1808 e 1822, que tem a ver com a chegada da família real aqui no Brasil, que veio meio fugida da Europa, porque a Europa, boa parte da Europa estava em guerra, né? A França estava invadindo vários países, o Brasil era a bola da vez, e o rei de Portugal então acabou vindo para o Brasil ser refugiado. Nesse momento, o Brasil passou a ser a sede do Império Português, e durante então 1808 até 1822, durante esse período, o Brasil meio que estava ensaiando, digamos assim, a sua independência, que foi concretizada em 1822. Muito bem, a partir daí então, uma nova leva de imigrantes chega ao Brasil, constituída basicamente por alemães, italianos, um pouco de poloneses, ucranianos, algumas nacionalidades eslavas, ali, ou seja, do leste europeu também. Para onde eles foram? Lembram? Os portugueses tinham dificuldade de tomar conta do extremo sul do Brasil. Então, para onde esses imigrantes vêm? Justamente para o extremo sul do Brasil, para ajudar a povoar aquela região, a colonizar então aquela região, e deixá-la mais protegida da invasão dos países vizinhos, né? Dos espanhóis que estavam nos países vizinhos ali naquele momento, que era depois a Argentina, o Uruguai, né? Bom, precisamos chamar a atenção também que a chegada dessa nova leva de imigrantes, né? Poloneses, italianos, alemães, que vieram aqui para o sul do Brasil e acabaram se estabelecendo, né, na região aqui do que hoje é conhecida como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela não veio direto aqui para o Rio Grande do Sul, né? Eles iniciaram aí a sua jornada pelo Porto de Santos. Normalmente aqui nós temos uma foto mostrando um navio a vapor, a gente não está falando mais de caravelas, estamos falando de 1822, então os navios já eram com motores a vapor. E eles chegavam então no Porto de Santos e faziam uma nova jornada até o extremo sul do Brasil, aqui onde se estabeleciam em busca de uma vida melhor, em busca da criação de uma atividade econômica, enfim, em busca de um futuro melhor do que aquele que eles tinham na Europa naquele momento. Ok? O autor segue na discussão da imigração europeia para o Brasil a partir de 1822 e ele nos chama a atenção aqui por uma palavra em negrito, que está aqui, embora esteja em negrito, está disfarçadinha no meio do texto. E anteriormente ele chamou a atenção para uma outra palavra muito parecida com essa, que foi a palavra imigrante. Nós falamos que a palavra imigrante relaciona-se àquela população que entra em uma nova região, um novo país, e nesse caso podemos chamar os alemães, os italianos, nós aqui no Brasil, podemos chamar os italianos, os alemães, os poloneses, os ucranianos, os japoneses e todas as diferentes nacionalidades que vieram aqui para o Brasil de imigrantes. Acontece que para os alemães, os italianos, os portugueses, os poloneses, enfim, para os povos que vieram se estabelecer aqui no Brasil, eles são considerados emigrantes. Então a palavra emigrante serve para os povos que estavam se estabelecendo aqui, se eles estiverem falando deles mesmos, né?
E a palavra imigrante serve para esses povos quando nós estamos falando deles, ok? Então, imigrante, para quem está entrando, nós estamos recebendo eles, chamamos de imigrantes, e emigrantes, eles estão entrando e eles se intitulam, eles se chamam de emigrantes, ok? Bom, o autor continua a chamar atenção aqui para a colonização alemã e italiana. Sobre a colonização alemã, ele destaca aqui a Prefeitura de Blumenau, né? Para quem não conhece, essa é a sede da Prefeitura Municipal de Blumenau, é um prédio bastante conhecido, típico na cidade, né? Que traz essa arquitetura alemã típica. Então, não foi só a região de Santa Catarina, a região do Rio Grande do Sul, a região de Santa Catarina, um pouco até no Paraná e até um pouco ainda no estado do Rio de Janeiro, né? Ou seja, esses imigrantes se distribuíram, mas predominantemente vieram aqui para o sul do Brasil. E sobre os italianos, que estão sendo abordados aqui logo abaixo da imagem, a situação também foi muito similar, né? Eles vieram para cá, ocuparam várias regiões, predominantemente aqui no sul do Brasil. E se lembrarmos aqui das regiões do sul do Brasil que eles habitaram, merece destaque aí a região aqui de Santa Catarina, de Criciúma, de Uruçanga, né? Onde eles se dedicaram muito à agricultura também, né? O Rio Grande do Sul, também a região de Garibaldi, de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul, também teve forte influência da colonização italiana, onde eles se dedicaram à cultura da uva, por exemplo, né? E acabaram produzindo bastante vinho aqui no Brasil e ficaram muito conhecidos pela produção de vinho, né? Assim como os alemães também foram responsáveis por trazer a produção de porco, né? De suínos, a cultura de suínos aqui no Brasil, e isso também acabou ficando meio uma marca registrada da culinária alemã aqui no Brasil. Mas assim, o motivo da chegada deles, então, dificuldades na Europa, problemas relacionados a conflitos internos, né? No caso dos alemães e dos italianos, crises econômicas muito sérias, e essa população acaba, então, migrando para o Brasil em busca de oportunidades melhores. É claro que coincidiu a necessidade que os portugueses tinham de fortificar, digamos assim, né? Reforçar a ocupação de determinadas regiões e desenvolver a economia do país. A imigração europeia, na página 101 agora, importante destacarmos a influência dos italianos na nossa culinária, né? E deixaram um grande legado aqui, que é a pizza. Acredito que todo mundo aí gosta de pizza, então agradeçam aos italianos por essa lembrança. E uma coisa importante de ser chamada a atenção também é que tanto alemães como italianos, eles vinham de um momento de desenvolvimento econômico diferente na Europa em relação aos portugueses. Então, a primeira Revolução Industrial já havia iniciado na Europa, então muitas tecnologias já estavam em desenvolvimento. E na Alemanha e na Itália, esse processo era mais presente do que em Portugal. Esses europeus, então, italianos e alemães, que vieram para o Brasil, estavam mais familiarizados com essa questão das tecnologias e aqui acabaram desenvolvendo algumas empresas, criando algumas empresas relacionadas a esse desenvolvimento industrial, ou então trabalhando em algumas outras empresas relacionadas a isso. Outra questão importante de se chamar a atenção é que tanto os portugueses quanto os italianos desenvolveram ou estabeleceram um modelo de agricultura aqui um pouco diferente, ou bem diferente daquele que os portugueses praticavam. Os portugueses, lembrando, desenvolveram uma agricultura de plantation, que nós já discutimos num capítulo anterior, que tinha como característica grandes extensões de terra e um único tipo de produto, né? E uma agricultura muito envolvia muito a mão de obra. No caso dos alemães e dos italianos, esse modelo agrícola acabou sendo transformado nas pequenas propriedades com uma grande diversificação de culturas. Então, é claro, tinha a ver com o modelo de colonização deles, tinha a ver com a região do Brasil que eles ocuparam, mas é um tipo de agricultura bastante diferente da dos portugueses. Dito isto, iniciamos então a imigração japonesa, que iniciou-se quase um século depois dessa imigração europeia, né, dessa segunda leva da imigração europeia. Então, os japoneses chegaram aqui a partir de 1908 e durante o século XX aí, várias levas de imigrantes japoneses chegaram ao Brasil. O Brasil hoje então constitui o maior núcleo de imigração japonesa no mundo afora, o estado de São Paulo é o grande destaque, né? E quando eles vieram para cá, predominantemente envolvidos com a agricultura no cultivo de hortaliças, de chá e de arroz. É claro que o tipo de cultivo que eles estavam envolvidos
estava muito relacionado ao tipo de clima e solo da região. Então aqui em Santa Catarina também existe uma colônia de japoneses, no Paraná também existe uma colônia de japoneses, eles se distribuíram, né, por várias regiões do Brasil. E aqui em Santa Catarina, por exemplo, estão envolvidos com a cultura da maçã, né, o plantio da maçã, na região ali de Fraiburgo, aliás, de São Joaquim, me desculpe. Mas são duas cidades próximas aqui na Serra Catarinense, ou já no Planalto. Sobre a influência dos japoneses também é importante lembrar na culinária o sushi, o sashimi, né, que todos aí já devem conhecer. Tradição japonesa, também a influência nas artes marciais, aqui o autor chama atenção para o judô, e também a influência nas revistinhas, né, nos desenhos, os mangás, e aqui tem a apresentação do Naruto. Aqui embaixo também o autor apresenta uma imagem de uma festa no bairro da Liberdade, que é um bairro, vou aumentar o zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Bairro da Liberdade, que é um bairro na cidade de São Paulo, e que tem predomínio da população japonesa hoje em dia, né? Essa é uma festa comemorando o nascimento de Buda. E interessante chamar a atenção aqui que Buda não era japonês, né? Embora a religião budista esteja muito presente no Japão, a história de Buda aí é bem assim, diferente, né? Buda era hindu, nasceu na Índia e fez as suas pregações pela China e acabou ficando conhecido também no Japão e tal. Mas na Índia, onde ele nasceu e onde ele iniciou as suas pregações, ele não fez tanta história, né, quanto fez na China e no Japão. Muito bem, passamos para a próxima etapa. A partir da página 104, nós encerramos essa grande chegada de imigrantes no Brasil. E em 1934, então, nós temos a criação de uma política de restrição das imigrações. Isso aconteceu no governo do Getúlio Vargas e ela estabelecia alguns critérios que foram muito discutidos, muito questionados na época, né, sobre quem poderia emigrar para o Brasil, quem seria recebido aqui dentro como imigrante, quem seria desejável, né, pelo Brasil. Isso estabelecia questões como cor de pele, nacionalidade, formação e principalmente a questão era posicionamento político, né, em relação ao que estava acontecendo no Brasil naquele momento, ou no seu próprio país, né? Bom, isso a partir de 1934 e já no final do século XX, então 1980, 1990, 2000, nós tivemos um novo fluxo migratório, né? Essas políticas de imigração ali já estavam bastante enfraquecidas, restrição de imigração, e nós tivemos um novo fluxo migratório para o Brasil, agora muito diversificado, né? Com imigrantes vindo da Coreia do Sul, da China, da África do Sul, da Bolívia, da Argentina, países aqui do lado, do Chile, do Paraguai. Acontece que muitos desses imigrantes vieram sem autorização, digamos assim, eram os chamados imigrantes ilegais. Por conta disso, por estarem ilegalmente no país, eles acabavam não conseguindo se estabelecer de forma legal, porque eles não tinham autorização para estar dentro do país. Então, eles acabavam tendo que aceitar algum tipo de trabalho que nem sempre era aquele mais adequado dentro da legislação. E por conta disso, muitos desses imigrantes acabaram se submetendo a trabalhos bastante forçados, quase num regime escravo, digamos assim, né? Bom, para resolver isso, o governo brasileiro, a partir de 1980, desenvolveu algumas políticas de legalização desses imigrantes, né? Tornando-os legais dentro do país, para evitar essa exploração. Então, isso aconteceu em várias regiões do Brasil, mas o estado de São Paulo ficou muito famoso por esses imigrantes ilegais que vinham para trabalhar em São Paulo, que era o grande estado produtor brasileiro, e acabavam se submetendo a condições bastante desfavoráveis em empresas que na época também não estavam legalmente registradas, assim, ou tinham algum tipo de desvio da legislação. Isso aconteceu bastante no Brasil e isso é uma característica que é difícil ser combatida, até hoje é combatida, ainda acontece em muitas regiões brasileiras. Discute um pouquinho a questão dos refugiados no Brasil, né? Refugiado, a palavra significa alguém que fugiu do seu país de origem por motivos diversos, como, por exemplo, problemas de etnia, né? Guerras entre povos diferentes, problemas de religião, problemas de posicionamento político,
ou às vezes até problemas econômicos, problemas de guerra. Enfim, vários são os motivos que levam uma pessoa a fugir do seu país de origem e tentar abrigo num outro país. Essas pessoas, quando chegam nos outros países, então são identificadas como refugiados. Alguns países recebem legalmente, outros países não recebem legalmente, e essa é uma questão muito discutida. O que nós precisamos chamar atenção aqui, nessa figurinha 20, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para facilitar a visualização da turma aí que está no celular, aqui, né? Então, essa tabela, ela descreve os pedidos de refúgio por país de origem em 2017, ou seja, há 5 anos atrás, né? E nós podemos ver aqui que a Venezuela é disparado o campeão, né? 17.865 pedidos de refúgio no ano de 2017. Na sequência, nós temos Cuba com 2.370 e depois o Haiti com 2.362, Angola, China, Senegal, Síria, Nigéria, Bangladesh, e assim a gente chega até um final aqui onde diversos países juntos aqui equivalem a 3.183 pedidos de refúgio no Brasil. No ano de 2017, então, foi um total de 33.866 pessoas que pediram oficialmente fizeram um pedido de refúgio no Brasil, né? Pediram para ser aceitas, pediram ao governo brasileiro para serem aceitas no Brasil. O tema que nos chama a atenção aqui são os motivos, né? Quais são os motivos dessa população sair do seu país de origem e vir procurar abrigo num outro país, longe da sua cultura, longe dos seus amigos, longe das suas tradições, da sua atividade econômica, né? Deixando a sua casa muitas vezes para lá, o seu trabalho e por aí vai. Então isso é interessante que vocês pensem a respeito e identifiquem nesses diferentes países aqui quais são os motivos pelos quais as pessoas saem, né? Nós falamos alguns deles aí, né? Guerra, questões políticas, questões econômicas, questões religiosas, enfim, vários são os motivos e é interessante vocês pensarem a respeito do tema. Logo abaixo aqui, o autor apresenta o campo, né, Olhar Cidadão, onde ele traz o exemplo de um refugiado congolês do Congo que abriu um restaurante aqui no Brasil e fez muito sucesso, né, está fazendo sucesso aí, vendendo comida com características, né, as tradições lá do Congo, comida mais voltada para o cardápio vegetariano. Então o autor está querendo chamar a atenção aqui de que, apesar de sair do seu país de origem, o refugiado aqui no Brasil ele pode construir uma nova vida, né, tendo oportunidades de desenvolvimento econômico. 106, então, o autor nos apresenta o item 4, que discute a questão da entrada e da saída de imigrantes, né, no Brasil. Aí, imigrantes ou imigrantes, né, depende do que ele está fazendo, se está entrando ou se está saindo. O tema é chamado de Passando pelas Fronteiras e a primeira informação que ele nos traz é uma que chama muita atenção, um fato inusitado, né, diferente do normal. É o fato de que entre as décadas de 1980 e 1990, o Brasil registrou maior saída de pessoas do que entrada, ou seja, muito mais brasileiros foram morar no exterior do que estrangeiros vieram morar no Brasil, o que não era habitual no Brasil até então, né? Foi o primeiro momento em que isso aconteceu. E é importante avaliarmos, né, o motivo pelo qual isso aconteceu, né? A década entre 1980 e 1990, nós tivemos aí o fim do chamado regime militar. E por quê? Então, durante o fim do regime militar, os brasileiros abandonaram o Brasil, né? Mais brasileiros abandonaram o Brasil do que estrangeiros vieram morar no Brasil. Então, parece que existiam pessoas aqui insatisfeitas com o fim desse regime e que preferiram ir morar no exterior. Esse é um fato que merece um estudo, né, cauteloso, entender o que aconteceu naquele momento, a gente refletir a respeito do assunto. Bom, na sequência, o autor nos apresenta um gráfico diferente aqui para nós, né, um modelo de gráfico, que discute o número de brasileiros que viviam no exterior lá em 2015. Né? O título do mapa aqui do gráfico é de 2015. Naquele momento, então, tínhamos 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior e desses 3 milhões, né, 3 milhões e 83 mil, 48% viviam nos Estados Unidos. Na América do Norte, de forma geral, né, mas nos Estados Unidos a grande parte aqui. Né? Depois tinha também Canadá e México. 24% viviam na Europa, entre Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, França, Bélgica, Itália e tal. 17% aqui na América do Sul, né? América do Sul com predomínio para o Paraguai, nosso país vizinho aqui, são os chamados brasiguaios, né? Foram para lá para trabalhar também, procurar uma condição melhor de vida. Aqui
Nos Estados Unidos, né, ou na América do Norte eram conhecidos como brazucas, né, são conhecidos como brazucas. E também a gente tinha naquele momento, 2015, 6% da população de brasileiros que saía para morar fora, indo para a Ásia, né, com predomínio aqui do Japão. Lá no Japão eles são conhecidos como decassegues, né, aqueles que vêm de fora para trabalhar. Bom, esse gráfico, se fôssemos levantá-lo hoje, ele tem um pouquinho de variação aqui. E uma coisa que chamaria a atenção é que o número de brasileiros que sai para a Ásia aumentou bastante. Né? E aumentou bastante para a Ásia, principalmente nessa questão ali mais do Oriente Médio, dos países produtores de petróleo, né? Por conta do grande crescimento que algumas regiões lá tiveram envolvidas com o petróleo. Também muitos brasileiros indo para a China, muitos ainda se mantendo no Japão, mas esse número diminuiu em relação ao que tinha antes. Né? E temos também, nesses últimos anos agora, uma grande quantidade de brasileiros indo para a região da Oceania. Né? Então nós temos aí a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, como destinos muito importantes aqui assim. Ok? 7, então, para finalizarmos o capítulo 5, o autor traz à tona a questão da Austrália, né? A formação populacional da Austrália. A Austrália, um país muito grande também, um país continental, né? Um país que também teve a sua colonização, na sua colonização, algumas semelhanças com a colonização brasileira, ou seja, havia uma população nativa que vivia lá, eram os chamados aborígenes, né? São os chamados aborígenes. E os colonizadores chegaram, entraram em conflito com eles, também trouxeram muitas doenças, muitos morreram. A Austrália, por algum tempo, né, um bom período, ela foi transformada numa prisão, ou seja, levavam para lá as pessoas que queriam manter presas. O Brasil também teve uma característica um pouco similar, né? O início da colonização brasileira também recebeu muitos moradores inadequados ou indesejados lá em Portugal. Então teve algumas semelhanças assim, né? A Austrália hoje, essa população aborígene é integrada à população atual, né? Que é um predomínio da população inglesa. O idioma oficial na Europa, na Austrália, é o inglês. Eles também vivem dificuldades, né? Pessoas que não aceitam, problemas raciais, digamos assim, acontecendo na Austrália por conta dessa população aborígene conflitando com a população europeia que acabou se estabelecendo lá, né? Então existem esses conflitos também na Austrália, assim como a gente falou desses conflitos aqui no Brasil, né, com a população indígena e muitas questões aí sendo discutidas sobre o tema. A Austrália hoje também é um importante recebedor de brasileiros. Eu, inclusive, tenho um primo que está morando na Austrália e conheci a Austrália também. É um país muito bonito, maravilhoso, e quem puder visitar a Austrália aí, vai fundo, que é um lugar legal para conhecer. Bom, pessoal, página 107, encerramos então o capítulo 5. Nos encontramos em sala de aula para discutir com mais detalhes uma questão ou outra que um aluno chame a atenção. Um grande abraço e até o capítulo 6.